Tô de volta trazendo mais informações para vocês, Canal Brasil Notícias, sou Rio Fagundes. Hoje é dia 3 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção nisso aqui, olha só. Uma trama global para derrubar Bolsonaro. Tem o vídeo aqui, o vídeo é muito longo, eu vou passar apenas mais ou menos aí em cerca de uns 10 minutos do vídeo, né, para vocês terem uma ideia. E quem quiser assistir o restante da matéria, do vídeo, dá um pulinho na descrição do vídeo, entra lá no nosso vídeo, claro, você entra lá, entra no link da matéria que tá aí, e no finalzinho da matéria você vai encontrar o link, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Vamos lá? Olha só, uma trama global para derrubar Bolsonaro. Vamos lá. O jornalista Alan dos Santos fez graves revelações denunciando um plano para caçar a chapa Bolsonaro/Mourão. Para explicar os possíveis desdobramentos e as ações a serem tomadas caso as denúncias sejam comprovadas, a TV Jornal da Cidade Online conversou com Daniel Lemos, historiador e analista de processo legislativo, que também colabora com o Terça Livre. O Alan dos Santos está empenando aí, né? Cara, ó, o STF cometeu, o Xandinho cometeu o erro de perseguir de forma muito extensa o pessoal aí, apoiador de Bolsonaro, achando que ia calar. Eles acharam que o pessoal ligado a Bolsonaro, né, quem defende Bolsonaro, defendia Bolsonaro como o pessoal que defendia o PT, a esquerda, como por exemplo os pão com mortandela, né? Que depois, ó, você não vê mais ninguém Lula livre, quer dizer, tá livre, bom, enfim, ninguém vê mais nada de relacionado, você não vê nenhuma manifestação de Lula, acabou, morreu, por quê? Acabou o pão com mortandela, acabou tudo, né? A gente sabe que aquelas manifestações eram compradas, e esse foi o erro da esquerda, do Xandinho, né? Ele achou que as pessoas que estavam aí indo para as manifestações eram pessoas que estavam sendo financiadas, como foram as dos petistas. Eu acho engraçado que o acampamento da vigília do Lula, quando estava na prisão, foi financiado com o nosso dinheiro. E nós não vimos nenhuma ação do STF para isso. Mas resolveram perseguir os bolsonaristas. E aí foi onde eles se lascaram. Por quê? O pessoal que defende Bolsonaro defende, porque acredita. Não porque ganhou um pãozinho com mortandela. De acordo com Lemos, deve ser levado em consideração que o jornalista não saiu do Brasil apenas por causa dessas denúncias. Lembrando que Alan dos Santos já tinha passado por 2 mandados de buscas e apreensão em casa, além de perseguições e até ameaças de morte. A decisão de ir para o exterior pode trazer mais segurança e até oportunidades para o jornalista ampliar sua atuação. Ele também pode ser considerado agora uma pessoa que vai ser o correspondente do canal Terça Livre, que tem mais de 1 milhão de inscritos, uma potência dentro do YouTube, que faz competição direta com a mídia esquerdopata, explicou o analista. Fechamento das embaixadas da Coreia do Norte e da China no Brasil. Vocês viram o que aconteceu? Eu trouxe a matéria para vocês no sábado, né? Coreia do Norte e China espionando o nosso presidente Bolsonaro. O presidente colocando grampo, gente, para espionar o presidente, né? E veio Maia, veio Alcolumbre. Olha o João Dória, gente, com os chineses. Presta atenção, vocês paulistanos. China espionando o presidente Bolsonaro com grampos. Presta atenção. Olha que interessante. E Dória colocando os chineses dentro de São Paulo. É uma maravilha isso, né? Caso seja comprovada a participação das embaixadas da Coreia do Norte e da China em possível espionagem para derrubar o presidente Bolsonaro, Lemos explica o que pode acontecer. Se todas as coisas forem comprovadas, pode levar o presidente da República, junto com o ministro das Relações Exteriores, a suspender as credenciais desses embaixadores. E suspendendo as credenciais, essas embaixadas deixariam de ter representatividade no Brasil, apontou o analista. Vocês sabem que o Donald Trump lá já deu uma cortada na China, nos Estados Unidos, né? Inclusive a China retalhou na embaixada americana também. Para Lemos, as denúncias são pertinentes e devem ser investigadas pelas autoridades. Assim como o pessoal da esquerda pediu que fossem investigadas as denúncias de Glenn Greenwald. Porque não pode receber as denúncias nos autos, informaram ao Ministério Público, Polícia Federal. A ABIN e autoridades pertinentes.
questionou o analista. Assista a entrevista. Vamos lá. Vou passar para vocês aqui a entrevista aqui para vocês. Vamos lá? Daniel, explica para quem está nos assistindo a gravidade dessas denúncias que o Alan dos Santos fez, inclusive o levaram a sair do país, né? Também você tem que levar em consideração que não são só denúncias do pai, denúncias que ele faz. A gente tem que entender que ele teve 2 buscas de apreensão na sua casa, tem que entender também que ele teve arma colocada na cabeça da sua esposa e que ele já recebeu, após ter divulgado por pessoas que romperam com o presidente da República e com todas as pautas do governo, ele teve o seu endereço também solto e ele foi fotografado várias vezes e teve ameaças de morte também. Então não é só uma questão de sair do país para fazer uma denúncia, como muitas pessoas estão colocando como seriam essa a realidade dos fatos. Não, a realidade dos fatos é que ele, por questões de vida, por questões também pessoais e também por uma questão de trabalho. Uma vez que existe uma coalizão conservadora, questão dele ser um dos representantes brasileiros do CIPEC e ter várias oportunidades nos Estados Unidos, ele também pode ser considerado agora, a partir do momento, uma pessoa que vai ser o correspondente do canal Terça Livre, que tem lá seus 1 milhão, mais de 1.200.000 inscritos, né? É uma potência hoje dentro do YouTube e que faz competição direta com a grande mídia esquerdopata, que usa outros mecanismos. Agora, durante essa live de ontem, ninguém esperava, né? São denúncias muito graves. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessas denúncias. Sim, na verdade ele colocou essas denúncias e agora vai apresentar as provas e colocar a pertinência jurídica do processo. Deve ser sim levado em consideração o que ele está falando e não desmerecido como o pessoal da esquerda e como algumas pessoas estão fazendo. Haja vista as denúncias que foram feitas recentemente pelo jornalista, se é que eu posso dizer, Glenn Greenwald, inclusive se utilizando de hackers para poder invadir um celular, né, para pegar conversas de um ministro da Justiça junto com um procurador do Ministério Público da Lava Jato, que foi o Deltan Dallagnol. Ele se utilizou disso para fazer denúncias de questões que seriam graves e apontando conversas e montagens de informação que poderiam ter levado à questão de condenação do ex-presidente. Então, as denúncias que ele faz são pertinentes, devem ser investigadas pela Polícia Federal, assim como o pessoal da esquerda pediu que fossem investigadas as denúncias do Glenn Greenwald. Por que não pode ser feita também receber as denúncias nos autos, informar o Ministério Público e também a Polícia Federal do Brasil, a ABIN e todas as autoridades pertinentes? E se houve, sim, acontecimentos que envolvessem ministros da Suprema Corte, ou qualquer que seja o lado, é que se tem que investigar. Todo mundo decide e pede as investigações. Todo mundo diz assim, nós não compactuamos com a bandidagem, nem tampouco com ações de bandidos. Mas certas coisas, se as pessoas estão sabendo e não tomam as medidas cabíveis pela Lei de Segurança Nacional, por exemplo, né, a Lei de Garantia e Ordem, e talvez, quem sabe, exacerbam na sua questão de autoridade, tem que se investigar sim e é extremamente pertinente. O que essas denúncias podem acarretar aos envolvidos, se confirmadas? O jornalista Alan dos Santos disse que vai provar o que está dizendo, como você disse há pouco, né? Ele tem que colocar as provas na mesa e como ele está fazendo isso. Agora, a gente tem que ficar perguntando, né? Será que a deputada Bia Kicis e todas as pessoas que participaram da live hoje, ontem, seriam pessoas que aceitariam simplesmente dele uma informação dessa denúncia sem antes ter lido alguma comprovação ou de fato ter apurado alguma coisa internamente? Eu acho que ninguém ela mesmo disse hoje pela manhã, né? Ela publicou um vídeo
dizendo que não sabia, que eles não conversaram antes sobre o que ia ser tratado, que ela já tinha uma pauta para seguir a respeito do rapaz lá do Facebook. Mas o que eu queria saber, se essas denúncias elas podem acarretar aos envolvidos, o que isso pode acontecer se for realmente confirmado? Primeiramente, o que precisa saber é se existe realmente participação da Embaixada da Coreia do Norte e da Embaixada da China. E se a Polícia Federal, se todas as coisas forem comprovadas, os documentos, né, as provas documentais, porque tem um documento do nome daquela pessoa que ele cita lá e daquela empresa que teria sido contratado. Então, essa questão pode levar a, possivelmente, acarretar ao presidente da República, junto com o ministro das Relações Exteriores, por exemplo, a suspender as credenciais desses embaixadores. E suspendendo a credencial, essas embaixadas deixariam de ter representatividade no Brasil. Isso é uma das atividades. Cabe aos parlamentares, principalmente aos senadores, e também aos deputados federais, procurarem a Procuradoria-Geral da República e aqueles que querem as investigações, porque se todo mundo defende que as investigações sejam apuradas, que ela possa ter o curso natural, sem ser montada, questionada em uma instrução probatória. Por exemplo, a gente sempre lembra dos inquéritos inconstitucionais que estão sendo tramitados no Supremo Tribunal Federal, que não é, segundo a Constituição, para isso. Então, eu acredito que acarretaria para as embaixadas, e se houve prevaricação, crime de prevaricação, onde uma autoridade recebe uma informação e não passa adiante, e não pede que as autoridades judiciais, as autoridades policiais de segurança nacional, por exemplo, tomem conhecimento disso para tomarem as medidas cabíveis, logicamente ele estaria aí cometendo um crime de responsabilidade diante da lei, né, de garantia e ordem, a Lei de Segurança Nacional, e também, quem sabe, aí incluído na lei de abuso da autoridade. Eu não vou dizer se sim, se não, mas são caminhos pertinentes se acontecer a investigação e se comprovar os fatos que estão aí sendo expostos hoje. Mas, de qualquer forma, Berenice, só para concluir, mas de qualquer forma, Berenice e ouvintes do jornal Cidade Online, uma coisa é fato: se alguém apresenta uma denúncia e se coloca as provas na mesa, as cartas na mesa, obviamente as autoridades, Ministério Público, as autoridades policiais devem receber sim e investigar. Isso é o que nós defendemos em qualquer situação. Se não está lá o caso do Queiroz também correndo, e o senador Flávio, e aí muita gente fala que está se passando a mão na cabeça, não está. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro está tendo completa autonomia e desenvolvendo o trabalho dele e fazendo a instrução probatória, certo? Agora, houve os excessos. O que se não pode cometer são excessos. Dentro da legalidade e da legitimidade do que está no espectro do arcabouço jurídico, eu defendo sim que seja analisado pelas autoridades, tanto do Ministério Público, como também as autoridades policiais. Além disso, o povo também tem confiança no trabalho do general Heleno, né? Mas saber que existem escutas telefônicas para criminalizar o presidente pode colocar uma pressão a mais no nosso serviço de inteligência, ou não? Mas isso era dentro do Palácio do Planalto e dentro do Palácio da Alvorada? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque, para mim, na clareza das informações que talvez ele tivesse colocado e está colocando, né, na verdade, nós temos que entender o quê? Que talvez tivessem se utilizado de buscas e apreensões nas casas de apoiadores do presidente e lá colocado essas escutas para que essas pessoas pudessem, se é a ideia de dizer na tese de organização de um gabinete do ódio, né, então se pudesse pegar algo que incriminasse o presidente da República. Se não está nada dentro, e aí é uma investigação que o GSI e a ABIN terão que responder junto com a Polícia Federal. Se não são dentro das dependências da onde o presidente estaria, no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, aí não teria como o ministro, de fato, investigar. Porque é feito isso diariamente. Será que o presidente da República recebeu uma pessoa
que seja da sua agenda e essa pessoa teria feito isso. Eu acho que isso é investigado lá, é analisado, é acompanhado, é feito varreduras constantes, inclusive na comunicação interna com os ministros. Houve aquela decisão do Supremo de vazar uma reunião que foi, assim, para mim, na minha opinião, descabida e totalmente irresponsável, né? Mas eu não creio que ele estaria falando de que isso teria acontecido dentro do campo do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, que teria se utilizado dessas pessoas, colocado escutas em buscas e apreensões. Isso é o que o jornalista Alan está dizendo e deve comprovar depois com informações, para que essas pessoas, se caso tivessem contatos com ministros ou com o presidente da República, ou entre si se falassem, como a gente já viu que não existe robô, que a própria Procuradoria-Geral da República, no inquérito das fake news, e a Polícia Federal disseram, olha, a gente teve busca e apreensão, a gente pegou as coisas, a gente não conseguiu identificar robô. Então, pouco eles vão dizer, existe um gabinete do ódio organizado com dinheiro público entrando lá. Até agora não tem nada. Não existe nenhuma comprovação, não existe ninguém pagando. Aí, talvez, teria se utilizado disso para fazer buscas e apreensões e tentar pegar alguma fala dessas pessoas nas suas residências privadas. O que é algo gravíssimo e que, por si só, já deveria ser investigado, na minha opinião, também. Bom, gente, não vou continuar porque o vídeo é longo, né? Mas tá aí, né? É algo que chega a ser estarrecedor. Se a China e a Coreia do Norte realmente estão envolvidas nessa questão, gente, então significa que a nossa esquerda brasileira, a nossa esquerda, PT, PSOL e afins, estão muito mais, vamos dizer assim, sem noção da realidade do que a gente esperava. E, claro, sem nenhum respeito. Quando eu vejo essas matérias, eu me lembro da fala do Zé Dirceu quando saiu da cadeia, ali em novembro, quando estava junto com Lula. O que ele falou? Que eles iriam tomar o poder. Isso está na internet aí, gente. Tá? Você acha fácil. Né? Que eles iam tomar o poder através da força e não da eleição, das urnas. E é aqui que a gente vê o coloio com presta atenção, estranhamente duas embaixadas de países comunistas, Coreia do Norte e China. E a China é uma das piores porque ela é quem espalhou o vírus chinês no mundo. O que a gente tá... E pior de tudo é João Dória, gente. João Dória aliado à China, entregando de bandeja o país, o estado de São Paulo aos chineses. Eu acho que São Paulo deveria fazer protestos, sabe? Porque João Dória tá ali para representar vocês. Não é para fazer o que ele quer, o que ele acha que é melhor, não. Ele tem que fazer o que o povo de São Paulo precisa. E entregar São Paulo para os chineses, eu acho que o povo não precisa disso, não. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.